Contato agora com o presidente do Banco Central, Ilan Goldfein. Doutor Ilan, bom dia. Bom dia, tudo bem? Doutor Ilan, nós estamos num momento difícil da economia brasileira. Houve uma reversão daquelas expectativas mais favoráveis quanto à retomada no próximo ano. E uma das grandes apostas no reforço do crescimento vem exatamente da possibilidade do Banco Central reduzir mais os juros, não é? E eu queria saber se o senhor vê hoje condições da economia brasileira em relação à inflação, ajuste fiscal e mesmo em cenário internacional, para a gente contar mesmo com essa possibilidade de alguma intensificação no corte dos juros. A possibilidade existe na medida em que a inflação está caindo. No ano passado, a inflação foi quase 10%. Esse ano, já estamos quase no final do ano e devemos ter uma inflação perto de 6,5%. 6,5% é o teto da meta de inflação. Então foi de 10,7 para 6,5%, e a gente acha que no ano que vem deve se aproximar da meta de 4,5%. Então estamos perto aí do nosso objetivo, e isso permite juros menores no futuro. Uma trajetória de queda da inflação viabilizaria a queda da inflação para o nível que o mercado trabalha hoje, que é 10,5% no final do ano que vem? Poderíamos chegar a isso? Bom, isso no Banco Central a gente não consegue comentar de antemão, mas o fato de termos ancorado as expectativas de inflação permite ter um espaço para poder reduzir os juros. Até quanto vai chegar, a gente só vai saber à medida que o tempo passar, no ano que vem. Porque tem outras questões que também podem influenciar, além da inflação. O Banco Central tem destacado muito nos vários documentos, inclusive atas das reuniões do Copom, a questão do ajuste das contas públicas. O governo deve concluir hoje a aprovação da PEC dos gastos, mas tem reforma da Previdência, tem toda uma reestruturação. O senhor está confiante nesse sentido? Bom, a PEC de teto dos gastos é uma PEC muito importante, ou seja, nós temos uma PEC que vai passar, e a próxima está em tramitação. A reforma da Previdência também seria uma prioridade para o ano que vem, e o Banco Central também vincularia o avanço dessa reforma ao corte dos juros? Não é o Banco Central que vincula, mas o fato que essas reformas reduzem o que a gente chama do juro estrutural da economia. E isso permite o juro do Banco Central de acompanhar essa queda, digamos, estrutural dos juros no Brasil. Agora, doutor Ilan, nós temos um problema sério aqui no Brasil, que é a desvinculação entre os juros básicos definidos pelo Banco Central, a taxa Selic, e as taxas cobradas dos consumidores. A gente tem acompanhado um recorde atrás do outro nas várias linhas de crédito, especialmente cheque especial e rotativo do cartão, mas no geral os juros no Brasil são absurdamente altos. O senhor acha que um corte da Selic pode induzir esse movimento, ou haveria necessidade de alguma outra mudança para que o brasileiro possa conviver com taxas mais razoáveis? Não, eu acho que a gente tem que ter perseverança, temos que ter serenidade, fazer as reformas, não só as reformas fiscais que a gente comentou agora, que são as duas PEC, mas tem que ter reformas que mexem na nossa produtividade, temos que investir em infraestrutura, algumas medidas que mexem com o ambiente de negócio da economia. Tudo isso deve reduzir os juros estruturais e levar uma melhor condição de crédito para as pessoas. Mas a crise política, as delações criam um clima de maior instabilidade que vai na contramão disso, não? Quanto menos incerteza a gente tiver de todos os tipos, inclusive incerteza não econômica, é importante reduzir para poder ter uma recuperação da economia no futuro. Agora, doutor Ilan, em relação ao câmbio, nós tivemos uma mudança de patamar do dólar, apesar dele estar bem comportado desde a semana passada, mesmo em meio a picos aí de crise política, a história das delações, mas o Banco Central voltou a atuar. Isso é para estabelecer algum parâmetro de variação, algum intervalo, ou para minimizar pressões pontuais? É mais o segundo, para minimizar pressões pontuais que tem a ver com liquidez. O câmbio no Brasil é flutuante e a nossa intervenção só evita exageros.
Mas não haveria preocupação, por exemplo, quanto ao impacto que o dólar mais alto possa ter sobre a inflação? Não, para nós o câmbio não é um instrumento de combate à inflação. O câmbio é um instrumento para equilibrar nosso balanço de pagamentos, equilibrar nossa economia, não é um instrumento de combate à inflação. Do ponto de vista dos exportadores, o dólar neste nível, agora mais próximo dos 3,40, seria um dólar muito mais adequado. O dólar ele nunca agrada a todo mundo. O importador gosta do dólar mais barato, o exportador gosta do dólar mais caro, quem tem viagem internacional gosta do dólar mais barato, mais apreciado, e assim vai. Se deixar ele flutuar, ele vai achar seu equilíbrio sozinho. Flutuar, mas com aquela intervenção do Banco Central que minimiza aquelas pressões que eu falei. Exatamente, para não ter exageros. Então ele pode, por exemplo, esse câmbio ele já teve esse ano perto de 13,13, 13,10 e já chegou a 13,50. Então tem uma flutuação, mas não é bom ter muita volatilidade exagerada. Agora, doutor Ilan Goldfein, nesta semana o Federal Reserve nos Estados Unidos pode retomar o processo de alta dos juros. E há uma incerteza global em relação à política a ser implementada por Donald Trump, que pode também mexer com investimentos, trazer pressões adicionais. O Banco Central tem hoje alguma preocupação maior em relação a essas duas questões? Olha, toda vez que os juros americanos sobem, ele torna o dólar mais forte em relação a todas as moedas do mundo, inclusive o real. Então isso tem implicações e, além do mais, a taxa de juros mais longa, ela acaba tornando o financiamento das empresas brasileiras no exterior mais caro. E isso pode fazer com que o Banco Central tenha de atuar mais se houver uma pressão pontual um pouco maior no dólar? Sempre pode. Isso já aconteceu há poucas semanas atrás. Logo depois das eleições, inclusive, né? Exatamente. Agora, Torilha, o governo fala agora numa agenda positiva que pode incluir alguma medida para viabilizar a renegociação de dívidas. É aquela questão que eu colocava há pouco, de juros muito altos de mercado, de restrições ao crédito, e a gente tem um nível muito alto de endividamento das empresas e de consumidores. A redução do compulsório dos bancos estaria nessa possível estratégia? Não, porque hoje em dia simplesmente uma redução do compulsório, ele vai colocar mais liquidez num sistema que já tem dinheiro. Então, na verdade, vai ficar mais o dinheiro parado lá. O que precisa é medidas que melhoram a confiança, que fazem investimentos andar, e com isso o crédito para financiar investimento pode voltar. Não falta liquidez, o que falta é mais certezas. E não poderia haver uma liquidez direcionada para essa renegociação de dívidas, inclusive fundo de garantia? Não, aí já é uma outra questão, são questões específicas para renegociação, não tem a ver com compulsório, tem a ver com outro tipo de incentivo, aí são outro tipo de medida. Claro, mas no caso do compulsório não poderia haver esse redirecionamento? Aí tem que ver com questões bem específicas se são mais úteis ou não. Certo, agora, Torilha, para fecharmos, o senhor vê condições de o governo recuperar a confiança inicial que ele teve naquela transição na fase de impeachment, ainda na interinidade, que houve impulso, inclusive, à atividade econômica, uma agenda mais positiva, redução dos juros, pode minimizar os danos que vêm com as delações, com crise política? Acho que sim, porque eu acho que se a gente conseguir que a economia estabilize e volte a crescer, eu tenho certeza que a confiança volta. Tá certo, nós conversamos com o Ilan Goldfein, que é presidente do Banco Central. Doutor Ilan, muito obrigada pela sua atenção e um bom dia. Bom dia e obrigado por tudo.